você já ouviu alguma coisa sobre Final Fantasy XIII, provavelmente é que ele é ruim, ou pelo menos o pior da série. Eu mesmo nunca tinha encostado no game, sempre supus que isso fosse verdade, só pela raiva que eu já vi de muita gente da comunidade ao longo dos anos. Então, depois de terminar o Final Fantasy VII original, como você deve saber se você viu meu último vídeo, eu decidi pular pro 13. E se você vier me perguntar o porquê de eu ter pulado o 8, eu só recomendo que você pesquise gameplays do primeiro Final Fantasy dos anos 80. Talvez isso te faça entender como não tem condição de seguir por essa série na forma de lançamento. Enfim, eu acabei de zerar o Dito Cujo e a única pergunta que eu tenho pra fazer pra todas essas pessoas que vociferaram com puro ódio é: por que vocês odeiam tanto esse jogo? Sério. Assim, não é tão bom quanto o 7, e não chega nem aos pés do 10, que são os únicos que eu zerei até o momento que faço esse vídeo. É um jogo com falhas, não tenha dúvidas, mas para cada problema eu consigo pensar em uma qualidade que compensa. Ou talvez esse seja um exagero. Eu diria que as qualidades e defeitos estão na mesma medida, o que torna desse um jogo muito difícil de criar uma opinião muito sólida. Teve momentos durante meu gameplay em que eu tava me divertindo tanto que eu já tava pensando em argumentos para defender o jogo com unhas e dentes aqui. Em outros momentos acontecia o oposto. Eu ficava irritado ou entediado com certos problemas do design ou da história que me faziam questionar o que tinham colocado na água do estúdio da Square Enix para os caras pensar em algo tão idiota. Para começar com a jogabilidade. E aqui, como em todo Final Fantasy, é dividido em duas partes: a exploração e o sistema de combate. Quanto à exploração, não existe. Na moral mesmo, essa é uma das críticas mais comuns que esse game recebe. É a única em que eu vou concordar 100%. Muita gente acusa ele de ser linear, mas eu não sei se essa é a palavra certa. Final Fantasy X também era bem linear, com exceção de um trecho muito mais pra frente em que o mapa abre um pouco. Não se vê tanta gente reclamando dele. O problema do 13 não é só a linearidade, mas a limitação ou falta de exploração. Um dos apelidos que o jogo recebe por aí é Hallway Simulator, ou simulador de corredor. E isso não é um exagero. Uns 95% do game é literalmente uma sequência de corredores. Claro, você enfrenta vários tipos de inimigos no caminho, e tem um ou outro pulo que você faz para desviar de um obstáculo, mas mesmo assim é só andar em linha reta. E tem vários momentos, como em uma fábrica lá pro meio da história, em que todos os corredores eram iguais. Em um você enfrentava dois inimigos, avançava, passava por uma porta, e aí tinha o mesmo corredor exatamente, só que com 3 inimigos. Aí tem uma cutscene e mais 3 corredores iguais. E se você tiver sorte, com alguma diferença nos inimigos que você encontra. É sempre assim, até o final. E é de longe a parte mais irritante do game. Tá, mas e quanto ao sistema de batalha? Aqui eu já discordo dos haters que dizem que o sistema é simplório, fácil ou que funciona sozinho. Ainda funciona com base em turnos, apesar de ser bem mais rápido do que os games anteriores. Aqui não existe essa de parar no meio da luta para pensar no que fazer. Se bobear, o inimigo age antes de você. Existe todo um esquema chamado paradigmas, em que você escolhe o papel que cada membro da sua party vai atuar: médico, tanque, sabotador, enfim. E apesar de demorar um pouco, chega um ponto em que essa dinâmica se torna muito interessante, principalmente durante chefes, em que você tem que ficar mudando de paradigma constantemente em reação ao que o inimigo faz. Isso é muito foda. No geral, eu gostei muito do sistema, mas aí tem um problema gravíssimo que, sem exagero, deve ser a pior decisão que eu já vi ser implementada em qualquer RPG. Se pá de qualquer game da minha vida, você só consegue controlar um personagem durante a batalha. Olha, se você nunca jogou nenhum Final Fantasy, talvez você não esteja entendendo quão ridículo é isso. Mas basicamente é assim: em todos os jogos antes desse, na verdade parece que no 12 já é diferente, mas eu não joguei, então ignora essa gafe, porque o que eu disse ainda vale do 10 pra trás, ok? Naqueles jogos, você controlava 3 personagens, que na maioria das vezes, você escolhia pra enfrentar uma determinada situação. Suponhamos que você esteja com o Cloud, a Tifa e o Barret, do Final Fantasy VII. Se o Cloud morre, quando você está controlando um dos outros dois, você pode usar o turno pra jogar a Phoenix Down no Cloud. Ele ressuscita, às vezes com HP cheio ou pela metade, dependendo do sistema. Como tudo no sistema de turno, é um detalhe bem simples e direto, mas que, quando é inserido em situações mais complicadas, é usado de formas muito específicas e estratégicas. Como em um dos chefes secretos do 7, em que um dos macetes era já começar a luta com 2 dos 3 personagens mortos. Também tem sempre uma tensão em saber que um ataque mais sinistro de um boss vai acontecer, e você usa seus turnos para curar o personagem, que pode usar um feitiço de proteção, ou quem tiver o máximo de HP, para pelo menos alguém sobreviver ao ataque, para dar tempo desse personagem usar a Phoenix Down para reviver os outros. Mas não, nada disso acontece no 13,
porque é game over instantaneamente se o personagem que você pôr como líder leva KO, mesmo se os outros dois estiverem de boa com HP cheio. Não faz o menor sentido, e eu simplesmente não consigo entender por que eles fizeram isso. Tá, desse jeito parece que eu odiei o game tanto quanto a maioria, mas não, porra, não teria jogado quase 60 horas se eu não tivesse gostado. É que tudo aqui tem dois lados, entende? O mesmo vale pra história. Esse é um tópico complicado de explicar, mas tudo bem, eu vou tentar. A história do 13 é boa? Sim e não. Pra entender, é mais fácil dividir a história em 3 lados: trama, lore e personagens. Eu vou falar de cada um individualmente e depois como esses 3 se relacionam, porque é dessa relação que eu suspeito que muito do desagrado dos fãs vem. Os personagens, na minha humilde opinião, são muito bons. A Lightning, se não exatamente protagonista, pelo menos garota propaganda do game, é a mais fraca. Ela é uma girl power rabugenta que é grossa com quem ela não conhece, o que acaba irritando às vezes. Eu joguei com as vozes em japonês, mas pelo pouco que eu vi no YouTube, ela soa muito mais metida na versão em inglês. E como a maioria dos jogadores ocidentais conheceram ela pela versão americana, faz sentido que tenham pegado mais ranço dela. O mesmo vale para a personagem Vanille, que aparentemente é odiada por muita gente, mas quando eu joguei, eu não vi nada de errado. Na hora eu pensei que deve ser porque eu sou um otaku fedido e tô mais acostumado com esse tipo de personagem. Mas não, acontece que na versão americana, não só ela tem uma voz irritante, mas muitos dos diálogos foram alterados, deixando ela mais, como posso dizer, trouxa, sei lá. Não tô querendo fazer um discurso purista sobre o áudio original, apesar de eu sempre optar pelo áudio original quando eu tenho opção. Mas no próprio Final Fantasy X, eu joguei na versão em inglês, e eu não tive problema com a dublagem. Mas no caso do 13 em específico, a tradução teve muitos problemas. Várias sutilezas foram perdidas, e assim, muitos personagens ficaram mais unidimensionais. O meu personagem favorito do game foi o Hope. Ele é o mais novo do grupo e começa muito irritante. Acontece que isso não é muito um spoiler, porque acontece na primeira hora. A mãe dele morre, e por todo o game ele passa por um processo de luto. E a forma como ele evolui ao longo da história, eu achei muito foda. E a reação dele com a Lightning e depois com o Snow é muito interessante. Mas é claro que ele também é odiado, até pelos fãs do game, porque sabe como é. Se um personagem não é fodão e super forte, o nerdola é incapaz de gostar. O mesmo vale pro Zé... Que nome difícil de pronunciar, viu? O cara que tem um filhote de chocobo vivendo dentro do cabelo afro dele. Ele começa meio que como um alívio cômico, mas com o tempo acaba tendo um dos maiores dramas do grupo. Então tá, você tem esse ótimo grupo de personagens, mas o que você faz com eles? Aí é que entra os problemas da trama e lore que esse game tem. Não vou entrar aqui nos pormenores, porque, sinceramente, odeio quando metade de vídeos de reviews são resumos ou sinopses. Mas, basicamente, o que une os personagens é que eles são marcados por uma espécie de maldição, em que eles têm que cumprir uma certa missão em um limite de tempo, ou vão se transformar em monstros. O problema é que eles não sabem qual missão é essa que eles têm que cumprir. Com isso, você pensaria que funcionaria como uma espécie de mistério, em que os personagens se unem para tentar decifrar com base nas visões que eles tiveram quando foram amaldiçoados. E aí uma corrida contra o tempo para cumprir essa tal tarefa. E de certa forma, é isso que acontece, só que por boa parte do game, e com isso eu quero dizer mais do que a metade, eles meio que só ficam fugindo e andando sem destino. Tudo bem que isso dá a oportunidade de trabalhar a relação entre eles, e esse é onde a maioria dos meus momentos favoritos acontecem narrativamente, quando eles são separados em duplas, mas falta aquele objetivo mais claro a se seguir, e isso, junto com a falta de liberdade e exploração que eu comentei quando eu tava falando do gameplay, gera uma sensação de descaso no jogador. Tipo, você não sente uma grande motivação pra seguir naquela jornada. Isso pode parecer bobo pra alguns, mas depois do Final Fantasy X, que te consegue envolver na trama de uma maneira em que você se sente até responsável em alcançar os objetivos, não é tão envolvente. E tudo isso fica ainda pior por conta da confusão. E vixe, como esse jogo é confuso. É aqui que eu quero abordar os problemas de lore, ou melhor, como essa lore é apresentada. Na maioria desses jogos, assim como a maioria das histórias de fantasia e ficção científica, existe o cuidado para que o caminhão de informações sobre esse mundo não seja jogado na sua cabeça. No FF7, eles resolveram isso com o Cloud tendo problemas de memória, ou no 10, contidos vindo de uma terra distante.
Dessa forma, os outros podem explicar as coisas pra ele, por consequência, pra nós também. O famoso personagem orelha. No 13, não tem nada disso. O jogo simplesmente te joga no meio de altas tretas, com todo mundo usando vários termos como Cocoon, False, False, Ragnarok, sem nunca te dar nenhuma explicação sobre o que nada disso significa. Eu sei que diálogos expositivos podem ser um problema quando usados sem cuidado, mas a falta deles te deixa completamente perdido. Um aviso, não dá pra entender toda a história desse game só pelas cutscenes. É muito complexa e tem muita coisa envolvida. Você precisa ler os textos disponíveis no menu. E sim, são muitos e são longos. Ou você pode pesquisar na internet depois, porque, cara, sei lá, talvez eu que seja burro, mas no final do game, e fica tranquilo, eu não vou dar nenhum spoiler, mas acontece uma coisa que me deixou tipo, como que eles fizeram isso? Eu pensei que era um puta furo de roteiro absurdo, mas na verdade tinha uma explicação, só não foi explicado durante a história. Então assim, a narrativa como um todo tem muita coisa boa pra oferecer, bons personagens, bons momentos e até um mundo interessante, mas eu acredito que muito disso foi mal apresentado, até desperdiçado, eu diria. Por último, eu quero falar do visual e da música, que tá bem na cara só por ver esse vídeo na real. Você pode falar mal do 13 o quanto você quiser, a história não faz sentido, que é linear demais, que você não gosta dos personagens, mas é impossível, sério, impossível olhar e ouvir Final Fantasy XIII e não achar tudo lindo para um caralho. É um dos jogos mais estonteantes do PS3. E em um bom PC, eu só posso supor que fique ainda mais lindo. A expressão dos personagens, as magias durante as CGs, os cenários. Lembra quando eu falei que os mapas são só uma sequência de corredores? Então, esse é sim um grande problema, mas pelo menos são corredores muito bonitos. A música, uau! É talvez a melhor de toda a série, e isso é dizer muito. A música de batalha comum é viciante, do tipo que torna as horas de grind muito mais prazerosas. Eu tô apaixonado por aquele violino, cara. O tema da Lightning é uma variação dessa mesma música, e é fenomenal também. Mas pra mim, a melhor música, ou pelo menos a mais memorável, é o tema do menu, chamado The Promise. É lindo demais, e cumpre o papel que todo bom tema musical deve cumprir. Remeter a obra como um todo e dar aquela coesão emotiva, sabe? Então é isso. Final Fantasy XIII tá longe de ser um jogo perfeito. Não é o melhor da série, mas tá muito longe de ser a abominação que tanta gente faz parecer. Eu gostei, com certas ressalvas. Se você já jogou e mesmo assim odiou, eu não tô tentando mudar a sua opinião. Mas pra quem não jogou, e talvez já tenha ouvido falar da má fama que ele tem entre os fãs da série, se quiser tirar alguma lição dessa review, sei lá, é que tá tudo bem você não gostar de alguma coisa, mas pelo menos vai lá você mesmo e joga o bagulho antes de sair por aí falando mal.